Fala pessoal, novamente faço um vídeo aqui no canal, dessa vez para conversar com vocês sobre um documentário que eu assisti recentemente. Calma, não precisa sair do vídeo. Eu sei que documentário não é fácil de digerir, eu sei que documentário não é uma arte visual popular. Eu mesmo tenho uma relação bastante passional com documentários. Ou eu amo ou eu odeio. Eu não consigo assistir um documentário de forma tranquila, impassível. Recentemente, por exemplo, eu assisti dois documentários de figuras que são importantes para mim. Um do Eric Clapton, que está ali atrás, né, o livro, a biografia dele, e eu odiei. Na verdade, o documentário ele falava muito da vida pessoal do Eric Clapton, da esposa, do filho que ele perdeu. E na verdade, o meu interesse por ele é o interesse na arte, né, no deus da guitarra. E eu não gostei da forma que foi montado o documentário. Bom, mas eu também assisti um documentário do Lemmy, o saudoso e único vocalista do Motorhead, que teve a façanha de ser expulso de uma festa em homenagem a ele mesmo. E adorei o documentário, né? A forma que o documentário foi montado faz jus, inclusive, ao legado do Lemmy e do Motorhead. Enfim, mas o documentário que eu quero comentar nesse vídeo é um documentário que, inclusive, para mim, tem uma relação próxima por um motivo que eu já vou explicar. É o documentário que acabou de vencer o festival É Tudo Verdade, que é um festival importante, o mais importante festival brasileiro de cinema voltado a documentários. E o grande vencedor do festival foi um documentário chamado Libelu, A Baixa Ditadura, de um jovem cineasta chamado Diógenes Muniz. Vamos entender. Na verdade, a Liberdade Luta, Libelu, foi uma corrente estudantil, uma tendência estudantil que nasce na USP, no final dos anos 70, que foi a junção de duas organizações políticas clandestinas que existiam na época, inicialmente para disputar as eleições para o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, o Sindicato Estudantil, e que, enfim, essas duas organizações se fundiram e formaram essa tendência estudantil chamada Libelu. Minha intenção aqui não é falar da história da Libelu, eu nem tenho propriedade para isso. Estou deixando um link aqui abaixo em que o dirigente sindical da CUT, Júlio Turra, um dos principais dirigentes da Libelu na época, explica muito bem todo esse movimento que fundou a Libelu. Depois, se você se interessar, clica no link aqui para o texto do Júlio Turra. Mas enfim, a Libelu foi uma tendência estudantil que ela tinha um diferencial, ela era uma tendência estudantil menos sisuda, uma tendência estudantil que era muito criativa na forma. Tem um cartaz famoso, quem é militante já viu, né? Nem todos os gatos são pardos, abaixo a ditadura, em que unia forma e conteúdo. Mas enfim, esse documentário, o Diógenes Muniz, ele tem 35 anos de idade, portanto ele não era nem nascido na época da Libelu. Eu tinha 2, 3 aninhos de idade, nasci em 75. Mas ele conviveu nas redações aí dos jornais com ex-libelus e ele resolveu pesquisar e realizar esse documentário. Então o documentário conta a história dessa tendência, que era uma tendência que tinha costumes para a época diferentes, libertários, festas com rock and roll, liberdade sexual, mas acima de tudo, era uma organização política que levantava uma bandeira necessária e que ia muito além do movimento estudantil, que era abaixo a ditadura, uma bandeira necessária na época. E que criou laços importantes com o movimento sindical, o movimento sindical do ABC, o movimento de professores e outros movimentos sindicais. Ou seja, foi uma tendência que teve uma importância, óbvio, né, depois secundarizada pelo lugar que os operários tomaram no ABC no início dos anos 80, mas foi uma tendência que, acima da forma, que era legal, que era bacana, que tinha rock and roll, tinha um conteúdo extremamente necessário para a época e ocupou um lugar central naquele momento. Bom, o documentário ele dá voz aos ex-militantes, alguns que foram dirigentes, outros que foram militantes de base, e é interessante porque os ex-militantes da Libelu, muitos deles viraram vira-casaca, muitos deles estão na imprensa, ocupam ou já ocuparam um importante lugar aí na mídia. Crítico gastronômico Josimar Melo, Demetrios, que é um analista político, Palocci, ex-ministro do Lula e da Dilma, entre outras figuras importantes, né?
E então eles dão a versão deles, né? O Cadão Volpato, para quem é do rock and roll, né? O Cadão jornalista que foi importante no rock and roll um tempo atrás, ainda é. Mas enfim, esse documentário ele dá lugar para dois militantes que até hoje estão na necessária e justa luta militante. Um é o dirigente da CUT, Júlio Turra, que eu citei do texto, que é a melhor referência para entender como se formou a Libelu, e o outro é o Marco Sokol, um importante dirigente do PT. Bom, e são os dois, salvo engano, que continuam na luta militante, são do PT, de uma tendência chamada O Trabalho, uma tendência trotskista, da qual fui militante durante muito tempo, convivi muito com tanto o Júlio Turra quanto o Marco Sokol, são figuras que são minha referência política, entre outros, né, dentro da tendência que eu fiz parte, em dois momentos da minha vida. Primeiro no movimento estudantil, no final dos anos 90, né, fui dirigente estudantil da União Estadual dos Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, sendo da corrente de trabalho, e depois, nos anos 2000, como dirigente sindical no serviço público, do Sindicato dos Servidores Públicos de São Paulo, até 2016, 2017, fui militante da corrente de trabalho no movimento sindical. Hoje sou contribuinte, não milito mais organicamente, por condições de vida. Enfim, mas esse documentário é um documentário de um cara que não é militante, de um cara que fez uma pesquisa e que ele resolveu dar a sua visão sobre esse momento histórico importante do movimento estudantil, que nasce na USP, mas vai para além da USP nos anos 70. Achei o documentário bem feito, bem montado, tem umas sacadas de pegar as figuras atuais e pôr a ficha do DOPS deles. Mas uma coisa, não chegou a me incomodar, mas eu gostaria de ter visto mais. Eu acho que o equilíbrio que foi dado para as figuras e para a importância que eles tiveram na Libelu é um pouquinho desequilibrado, né? Na verdade, eu acho que o espaço que foi dado, por exemplo, para o Palocci, que não foi um dirigente importante da Libelu, tem mais a ver com a importância dele histórica, né? Foi preso por conta do mensalão e foi ministro, e algumas figuras que foram mais importantes da história da Libelu tiveram um espaço menor. Esse é o meu primeiro incômodo com o documentário. O segundo é que parece que o documentário ele valoriza mais a forma do que o conteúdo. E existia uma relação entre forma e conteúdo, né? Essa forma libertária da Libelu tinha a ver com a luta pela liberdade individual, coletiva, pela democracia. E ele dá muito lugar para essa questão da forma, dos hábitos, dos costumes e pouco lugar para a questão política. Eu vi até algumas notícias, né, depois que o festival, que o documentário venceu o festival, falando que é um documentário melancólico, que fala de um momento em que muitos renegam. Na verdade, a luta é necessária, hoje é presente. Está aí o dirigente da CUT e do PT, que estão até hoje na tendência política que é herdeira direta e justa da luta pela Libelu, a SI, as organizações que deram origem à atual tendência do PT. Mas na verdade é um documentário que resgata algo justo e que poderia ter um pé mais no conteúdo que foi justo, necessário, e foi uma luta que no momento se mostrava justa. E sempre é, né? A luta pela liberdade, a luta pelos direitos do povo. Bom, então assim, na verdade, por conta da pandemia e do distanciamento social, esse documentário ele passou no Canal Brasil, na internet, e não está disponível, porque na verdade ele passou no festival que foi online, igual o Gramado. Mas vai ser disponível, vai ficar disponibilizado de alguma forma, e assistam, porque muitos desconhecem, a maioria desconhece essa história. Eu conheço porque eu convivi durante muito tempo com vários ex-libelus, e em particular os dois que estão no documentário, entre outros militantes que nessa época fizeram parte da organização. E é um documentário que agora ganha relevância por conta do prêmio, mas tem uma relevância histórica independente do prêmio. Mas fica essas duas observações, né? Acho que figuras que tinham mais a dizer falaram pouco, e figuras que não tinham muito a dizer falaram muito, e que ele dá muita importância para a forma, para os hábitos, e pouca importância para algo real que tinha ali, que era a luta política. Mas, enfim, vale a pena. Vale a pena assistir o documentário. Acho que foi correto ter ganho o prêmio. Eu não assisti outros documentários do festival, só esse, por interesse pessoal, mas fica a dica aí, beleza?
Ótima semana para todos. Estou tentando no mínimo fazer um vídeo por semana. Estou com muito trabalho, muita gravação aqui no meu home studio, muita aula, muito material. Estou finalizando um livro, mas vou tentar pelo menos ter um vídeo por semana. Beleza? Abraços, se inscrevam no canal, habilitem aí o sininho para receber notificações quando eu tiver tempo e paciência e saco para fazer vídeos. Abraços, até a próxima.